Por que pessoas obesas são inflamadas? Essa é uma descoberta relativamente recente na medicina. As pessoas obesas são inflamadas. Essa inflamação crônica de longa data pode levar a várias doenças. Há quem diga, inclusive, que na medicina quase tudo passa por inflamação. E, de fato, os processos inflamatórios participam da fisiopatologia, que é a forma como as doenças acontecem no corpo, de quase todas as doenças. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a emagrecer com saúde. Bom, antes de mais nada, é importante a gente saber o que é inflamação, afinal de contas. Olha, a inflamação é a ativação do sistema imunológico a partir da marcação de células estranhas, por exemplo, ou de corpos estranhos que eventualmente estejam circulando no nosso sangue ou em algum espaço extrasanguíneo no nosso corpo. Então existem os anticorpos, que são proteínas produzidas pelo nosso corpo, que vai lá e marcam essas células, como se fosse um carimbo. Eles se ligam a ela e fica uma sinalização para que o sistema imunológico destrua essas células ou essas partículas eventualmente existentes aí que são estranhas ao nosso corpo. Então a função dos anticorpos é como se fosse um policiamento dentro do corpo. Encontrou qualquer partícula ou qualquer célula estranha, ele vai lá e marca, e aí vem as células de defesa, são várias células de defesa, e destroem essa partícula ou essa célula. Então, isso é a ativação do sistema imunológico, que é justamente um processo inflamatório. Essa inflamação pode ser maior, pode ser mais localizada ou pode ser mais disseminada. Inclusive, pode ser uma inflamação localizada pequena ali na pele, às vezes um corte na pele provoca um processo inflamatório que vai gerar a cicatrização posterior, ou pode ser também uma inflamação generalizada, que é o que se chama da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que pode agravar o paciente e é muito comum de ser observado em pacientes graves de UTI. É importante lembrar que inflamação é diferente de infecção. Uma infecção é quando a gente tem agentes infecciosos, como por exemplo bactérias, vírus, protozoários, que povoam o nosso corpo e de alguma forma começam a provocar alterações nos nossos órgãos. Então, infecção é algo que implica na existência de agentes que são seres vivos que se proliferam e provocam alterações de alguma forma no nosso organismo. Inflamação é diferente. Inflamação é a ativação do nosso sistema imunológico a partir de situações variadas. Por exemplo, você pode ter a ativação do nosso sistema imunológico a partir de um processo infeccioso. Pode. Então você pode ter uma bactéria crescendo no seu pulmão e essa bactéria gerar um processo inflamatório porque o sistema imunológico vai lá tentar matar a bactéria. Você pode ter também inflamação relacionada ao crescimento de células cancerígenas. Então uma das funções do nosso sistema imunológico é justamente matar as células que apresentam mutação genética, e essa mutação genética pode levar ao crescimento de câncer. Então o nosso sistema imunológico vai lá e mata essas células que apresentam mutação, como se fosse uma limpeza genética que acontece o tempo todo no nosso corpo. Além disso, a inflamação pode ocorrer a partir de injúria do tecido por uma isquemia ou por um trauma. Então se você tiver um acidente de carro, por exemplo, tiver um grande trauma pulmonar, você pode ter um processo inflamatório pulmonar que atualmente se chama de síndrome respiratória aguda grave. Isso é um termo bem recente, que inclusive surgiu a partir da pandemia da Covid e que antigamente se chamava de pulmão de Sara, que é a síndrome da angústia respiratória do adulto. Então você pode ter um quadro grave desse surgindo a partir de um trauma pulmonar, num acidente de carro, por exemplo. Você pode também ter esse tipo de alteração surgindo a partir de uma pneumonia severa, de uma bactéria agressiva, então inflama os pulmões. A própria Covid-19 também pode inflamar os pulmões e você tem esse quadro. Então a inflamação surge a partir de estímulos variados. Inclusive pode surgir também, por exemplo, pela
o contato com agentes abrasivos, você pode ter inflamação a partir de um contato com um gás nos seus olhos, inflamar seus olhos, por exemplo. Então, inflamação é isso, é a ativação do sistema imunológico a partir de fatores variados, de situações variadas. Eu já expliquei para vocês aqui em alguns vídeos do meu canal que os pacientes que têm obesidade apresentam um déficit de circulação microvascular. Isso acontece porque o tecido gorduroso vai ocupando os espaços e começa a comprimir os vasos sanguíneos capilares, que são aqueles vasos bem pequenininhos. Eu expliquei isso bem direitinho em alguns vídeos, você pode dar uma olhada aí nas minhas playlists. Tem um vídeo, inclusive, que fala sobre edema no paciente obeso. Tem outro vídeo também que fala por que os obesos podem se complicar de Covid, né? Então tem vários vídeos que eu falo sobre isso. Mas eu vou explicar rapidamente aqui nesse vídeo. Imagine o seguinte, você tem o nosso sistema de circulação sanguínea, são artérias que vão se ramificando, passam pelos órgãos através dos capilares, que são vasos sanguíneos bem pequenininhos, e esses vasos vão se juntando normalmente e formando as veias. Então é assim que acontece. Porém, os pacientes obesos começam a ter gordura infiltrando por onde houver espaço. A gordura é tão abundante, pode infiltrar nos órgãos, como por exemplo a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Pode inclusive abraçar os órgãos, envolvendo os órgãos de gordura. Acontece isso no coração também, e vai apertando os vasos sanguíneos, e esses vasos pequenininhos eles começam a colabar, eles começam a colapsar, ou seja, eles começam a fechar porque a gordura aperta eles. E aí quando fecha, o sangue não consegue mais passar direito. É como se a gente pegasse, por exemplo, uma esponja de lavar pratos e a gente apertasse ela, a água que está nela sai porque ela não consegue entrar, porque por dentro está tudo fechado. E isso vai fazer com que haja um déficit circulatório microvascular. Ou seja, a circulação ela está preservada nos vasos grandes, mas nos vasos micro, ou seja, nos vasos pequenos, a circulação não consegue progredir. E aí existe o que chamamos de isquemia microvascular. Isquemia é a ausência da passagem do sangue. O sangue precisa passar para levar oxigênio e recolher o gás carbônico. Além disso, também o sangue leva os nutrientes e recolhe os dejetos metabólicos. Então é importante que o sangue passe por todos os pontos do tecido, mas o principal aí é levar oxigênio. Então, quando o sangue não consegue passar, nós chamamos isso de isquemia, e essa isquemia é nociva porque o oxigênio não consegue chegar a todos os pontos daquele órgão. E no caso da pessoa obesa, isso está acontecendo em todo o corpo. O obeso, ele tem gordura por todos os pontos, né? Então a gente observa muito a gordura na barriga, às vezes na perna, no quadril, mas muitas vezes o obeso tem gordura no rosto, tem a língua um pouco maior, tem gordura nas vias aéreas aqui médias, né? Então, enfim, o obeso tem gordura em todos os pontos, principalmente os obesos mais graves. E o que acontece é que, uma vez apertando esses vasos sanguíneos, provocando essa isquemia, existe aí um processo de injúria celular. As células que deixam de receber o oxigênio começam a sofrer, e esse sofrimento implica injúria celular disseminada, difusa, e é uma injúria crônica. Por quê? Porque ela é de longa data, ela acontece o tempo todo, ao longo de meses ou anos. E essa injúria crônica de longa data, ela não é muito intensa, a ponto de provocar doenças imediatamente ameaçadoras à vida, mas ela provoca déficits funcionais crônicos. Isso significa que os órgãos passam a funcionar mal a partir de todo esse processo de isquemia e de injúria microvascular, a partir da ocupação da gordura de todos os espaços do corpo, e o paciente realmente começa a entrar nesse processo de injúria crônica disseminada. Essa injúria ativa o sistema imunológico e provoca um processo de inflamação crônica, e é uma inflamação disseminada. Então, as pessoas obesas têm um processo inflamatório crônico. Além disso, existe também um edema crônico que os obesos desenvolvem. Eu expliquei isso no outro vídeo. Então você tem um substrato aí para ter
aumento de infecções nos pacientes que têm esse tipo de alteração, porque você vai ter o sistema imunológico ativado e vai existir células imunológicas migrando o tempo todo, isso é um substrato inflamatório, você tem edema e isso é meio de cultura para que bactérias oportunistas se aproveitem e utilizem esse substrato aí inflamatório de edema para se alojar e utilize como substrato para se alimentar mesmo e progredir aí em termos de proliferação e o surgimento de infecções. Então as pessoas obesas são naturalmente inflamadas e por conta disso elas têm uma maior chance de desenvolver infecções. Lembrando que as infecções respiratórias são a terceira maior causa de morte do mundo, são as pneumonias. Então nós não podemos esquecer que quando falamos em obesos são mais inflamados, na verdade nós estamos falando que os obesos têm o maior risco de infecções e consequentemente o maior risco de morte por infecções em geral. Então isso é muito relevante. Se você tem obesidade, você precisa emagrecer, e se sua obesidade é mais importante, grau 2, grau 3, você realmente precisa emagrecer e precisa emagrecer logo, porque você corre riscos imediatos. Se você tiver contato, por exemplo, com uma bactéria um pouco mais agressiva que causa infecções respiratórias, sua chance de ter infecção respiratória é maior do que se você fosse magro. E se você tivesse infecção respiratória sendo obeso, sua chance de se complicar e de necessitar de internamento em UTI, por exemplo, também é maior. Então você precisa, de fato, emagrecer e emagrecer logo. E para combater essa inflamação crônica, ou seja, para reverter, não existe remédio. Olha, pessoal, a gente vê muita coisa na internet, chá para combater inflamação, alimentos funcionais que combatem inflamação crônica. Não existe isso. Se existisse isso, a gente não pegava doenças. E na verdade, tudo isso está relacionado ao acúmulo de gordura pelo corpo. Para você se livrar desse processo, você precisa emagrecer. Você precisa colocar o seu IMC abaixo de 27. E se você tiver aquela gordurinha abdominal acumulada, você tem que emagrecer até essa gordurinha acabar. Então, na verdade, você precisa iniciar o seu processo de emagrecimento. E para emagrecer, você sabe, são 4 passos. O primeiro é controlar o seu comportamento. O segundo é desenvolver sua estratégia alimentar. O terceiro é ganhar músculos. E o quarto é manter sua motivação. Então, emagreça. Emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você quer iniciar o seu emagrecimento, mas não sabe por onde começar, ou se você já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E aí eu tenho 2 alternativas para você. Você pode fazer o programa Emagrecimento Online, que é um programa de consultas médicas online 100% através da internet para todo o Brasil. Você não precisa vir até a minha cidade para fazer as consultas, basta você ter acesso à internet. Nós fazemos uma videochamada e eu vou conversar com você para a gente ver o seu perfil, qual a melhor estratégia. Eu vou solicitar exames de segurança para você realizar aí na sua cidade e vou prescrever medicações, se for o caso, para que você consiga os melhores resultados. Além disso, eu vou fazer com você também uma espécie de mentoria e eu vou te explicar tudo o que eu sei sobre emagrecimento e vou te ajudar também a você se autoconhecer para você conseguir os seus resultados. E uma outra alternativa que você tem é através do meu curso de emagrecimento, que é o Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso voltado para as pessoas que querem emagrecer por conta própria, em casa, sem orientação direta, mas com informações seguras e embasadas na literatura científica. São 30 aulas divididas em 6 módulos para você aprender tudo o que você precisa saber para você conseguir emagrecer, segundo a minha metodologia, que são os 4 passos para emagrecimento. Então é uma ótima alternativa e que você pode iniciar o seu emagrecimento agora mesmo. Para mais informações sobre esses 2 serviços, acesse os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo emagrecer, que você sabe, o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.